Um homem demonstrou muito interesse pelas informações que havia recebido da parte do publicador do Reino. Sim. Após a segunda revisita, demonstrando que entendeu tudo aquilo que o publicador lhe passara, sobre a atual condição mundial, sobre as profecias bíblicas, sobre a promessa do novo mundo de Deus, ele refletiu, era uma pessoa ponderada, e o publicador notou isso, dizendo: o senhor está pensando, está bem pensativo naquilo que nós conversamos nessas últimas 3 visitas? Ele falou: eu estou pensando uma coisa aqui. E de forma assim, bem simplória, mas não menos importante, ele colocou o que estava pensando. Então o orador disse assim: é que eu estava pensando aqui, essa mensagem que o senhor falou, todos nós nascemos nus, molhados, com frio e com uma fome danada, né? Só que, quando a gente ia imaginar que a coisa ia piorar tanto desse jeito, né? Ele se referiu dessa maneira em referência ao tanto que fora enganado pela religião falsa. Depois complementou dizendo quantos anos passara na religião falsa. E agora, com uma certa idade, olhando para trás, viu a real condição da raça humana. Ele não gostou de descobrir que estava sendo enganado. E ninguém gosta de ser enganado. Se você observar a reportagem na televisão, no rádio, há o chamado Conto do Vigário, pessoas mostrando e muitas vezes sendo base de reportagem como foram enganadas. Mas, muitas vezes, nós próprios podemos perceber que alguém diferente de outros nos engana. Ou seja, é possível que enganemos a nós mesmos. Talvez se pergunte, mas como isso pode acontecer? Por pensar que simplesmente ler a Bíblia já está garantido o seu benefício. Você já está beneficiado plenamente. Já está bem. Lembra-se do tema dessa parte? Torne-se ouvinte e cumpridor da palavra de Deus. E o tema do congresso fala sobre ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então, para tanto, é importante cumprir com o que diz aqui Tiago. Por favor, veja a sua Bíblia. Capítulo 1, versículo 22. 1:22 diz assim: entretanto, tornai-vos cumpridores da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-vos com falsos raciocínios. Veja a ilustração do espelho. Porque se alguém for ouvinte da palavra, no 23 e 24, porque se alguém for ouvinte da palavra e não cumpridor, este é igual a um homem que olha para o seu rosto natural no espelho. Pois ele olha para si mesmo e vai embora, e esquece imediatamente que sorte de homem ele é. Deixa sua Bíblia aberta, por favor, aí, Tiago. É interessante porque o espelho reflete a nossa imagem. E aqui fala sobre o homem. Muitas vezes ouvimos aí fora a sabedoria popular, a chamada sabedoria popular, que muitas pessoas, por não encararem a verdade a si mesmo, como um homem que olha no espelho e quebra o espelho. Esse é pior. Ele continua olhando, mas não faz nenhum ajuste. E é interessante, irmãos, porque não é verdade que muitas pessoas aí fora não tomam posição diante da verdade quando essa lhe é apresentada, por observarem que muitas vezes não querem se amoldar às normas bíblicas? Será que a nossa leitura da Bíblia é apenas uma olhada rápida nas Escrituras? Bem, se esse for o caso, talvez nunca vou achar necessidade de fazer ajuste com a minha personalidade cristã. Eu sempre estarei na posição de conselheiro, de passar informações, mas nunca serei aconselhado. Para mim já está bom, eu já aprendi. Não. Nós somos eternos aprendizes e estudantes da palavra de Deus. Se esse for o caso, de apenas olhar rapidamente na Bíblia e achar que já está bom, talvez não vejamos essa necessidade de fazer ajuste, e isso pode fazer com que nós não olhemos de perto, que é o próximo ponto do versículo 25, que Tiago nos diz. Veja, por favor. 1:25. Mas aquele que olha de perto para a lei perfeita que pertence à liberdade, e que persiste nisso, esse, porque se tornou não ouvinte esquecediço, mas fazedor da obra, será feliz em fazê-la. Então, para que nós nos tornemos cumpridores da palavra, temos que olhar de perto. Este olhar de perto significa fazer um exame minucioso.
Como que você pode olhar de perto para as Escrituras? Você deve visualizar, meditar, como você pode colocar em prática os conselhos. Daqui a pouco nós vamos ouvir um relato, na verdade 4 relatos da Bíblia. Tente visualizar as cenas, porque nós vamos ter ajuda sonora para isso, efeitos sonoros, diálogos que foram acrescentados à leitura. E após a leitura de cada relato, veremos que podemos aprender algo deles. Mas o quê? À medida que você ouvir a leitura, abra por favor Lucas, no capítulo 4, por favor. À medida que ouvirmos a leitura dos versículos do 1 ao 13, observe como o Espírito Santo ajudou Jesus a ser cumpridor da palavra. Vamos destacar 3 pontos dessa leitura. Pergunte-se, o que posso aprender do modo como Jesus respondeu a Satanás? Como o conhecimento dele, que ele tinha das Escrituras, o ajudou a resistir à tentação? E o que eu posso aprender a respeito dos métodos de Satanás? Quais são os métodos que ele usa para tentar os servos de Deus? Então agora, acompanhe a leitura começando em Lucas capítulo 4, versículo 1 ao 13. Pode? Foi. Ora, Jesus, cheio de Espírito Santo, afastou-se do Jordão e foi conduzido pelo Espírito lá no ermo por 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Outro sim, ele não comeu nada naqueles dias, e por isso, ao terminarem, sentiu fome. O diabo disse-lhe assim: Se tu és filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. Mas Jesus replicou-lhe: Está escrito, o homem não deve viver só de pão. Ele o levou assim para cima e lhe mostrou todos os reinos da terra habitada num instante de tempo. E o diabo disse-lhe: Eu te darei toda esta autoridade e a glória deles, porque me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Se tu, pois, fizeres um ato de adoração diante de mim, tudo será teu. Em resposta, Jesus disse-lhe: Está escrito, é a Jeová teu Deus que tens de adorar, e é somente a Ele que tens de prestar serviço sagrado. Ele o levou então a Jerusalém e o postou sobre o parapeito do templo e lhe disse: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois está escrito, dará aos seus anjos o encargo concernente a ti para preservar-te. E eles te carregarão nas mãos, para que nunca batas com o pé contra uma pedra. Jesus disse-lhe em resposta: Dito está, não deves pôr Jeová teu Deus à prova. Assim, o diabo, tendo terminado com toda a tentação, retirou-se dele até outra ocasião conveniente. Observe então, nós temos 3 lições pelo menos nesse diálogo, nessa leitura, nesses versículos de Lucas 4, do 1 ao 13. Ouvir esses versículos e imaginar como se sentiria e também o que pensaria, pode nos ajudar, pode lhe ajudar a tirar 3 lições. O que aprendi do modo como Jesus respondeu a Satanás? Percebeu o tom da voz de Jesus? Firme, determinado. Ele estava determinado porque amava a Deus e antes de as provações aparecerem, ele já havia decidido permanecer leal. Não esperou as tentações aparecerem. Nós podemos desenvolver a mesma qualidade. Podemos rejeitar tentações e desenvolvermos profundo amor a Deus. Não espere até ser tentado para decidir então o que fazer. Esteja decidido desde já, resoluto a fazer a vontade de Jeová. O segundo ponto, como o conhecimento que Jesus tinha sobre as Escrituras, o ajudou a resistir às tentações. Bem, Jesus, ele citou trechos das Escrituras, percebeu? Está escrito. Viu como isso aconteceu? Então vamos imitar Cristo. Imite a Cristo por incutir princípios bíblicos na sua mente e no seu coração. Quando for provado, pergunte-se: o que a palavra de Deus diz sobre este assunto? Medite, lembra-se? A etimologia mostra que a palavra meditação vem de medicação. O médico não chega e já dá a receita. Ele analisa, ele medita. Então medite como você pode aplicar os princípios bíblicos em várias situações diferentes. O que aprendi dos métodos que Satanás usa para tentar os servos de Deus é o terceiro ponto. Então, à medida que você vai lendo, ou ouviu o relato pelo menos agora,
Imaginou a fome que você teria sentido? 40 dias em jejum? Satanás achava que sabia o que poderia tentar Jesus. Ele não pediu que Jesus, por exemplo, transformasse uma pedra numa barra de ouro, mas usou pão como teste. O que o diabo tem observado no seu caso? Em seu caso, pergunte-se, será que eu sinto muita vontade de possuir bens materiais? Tenho permitido que a busca de riquezas ou de bens materiais roube tempo da minha adoração a Deus? E, lembre-se, tudo que rivaliza com a adoração verdadeira é uma forma de idolatria, porque está rivalizando a altura da sua dedicação a Jeová. O que o diabo tem observado a esse respeito? Será que eu sinto muita vontade de buscar tais bens? Então, esteja preparado para constantes tentações satânicas e ele não se contentará em tentá-lo apenas uma vez. Jesus se deixou conduzir pelo Espírito, o versículo 13 fala que o diabo retirou-se dele até outra ocasião conveniente. Não vamos fazer, então, do nosso lar, da nossa casa, do nosso lugar de radiação, uma conveniência para o diabo, né? Um lugar de conveniência para tentações, por assim dizer. Deixe-se conduzir ou guiar pelo Espírito e certamente você conseguirá resistir às tentações satânicas. E nós temos de admitir, né? O que o mundo oferece hoje é algo semelhante a um prêmio, né? Aqui está uma sala escura, tem um gato preto lá dentro, você vai apanhar e ganha o prêmio, né? É o sucesso, a felicidade. Só que as pessoas que estão lá dentro descobrem que depois não tem nenhum gato preto dentro da sala, né? Estão lá buscando o nada, ou o esforço para alcançar o vento. Satanás ele não nos tenta de forma direta como fez com Jesus. Ele usa a escuridão do mundo, por assim dizer. Ele usa o ataque que o mundo tem. E a Bíblia nos fala, em João 2, 15 ao 17, sobre o desejo da carne. Resista aos desejos que levam à promiscuidade. O desejo dos olhos, que levou o primeiro casal humano ao primeiro pecado. Filmes, revistas, internet, podem levá-lo ao pecado. A ostentação do meio de vida das pessoas. Nós estamos ostentando, mostrando aqui a lapela, né? Mas ela tem o devido lugar dela. Seria até caricato alguém ficar, eu tenho lapela, aqui está uma lapela, olha a minha lapela. Né? A lapela tem o lugar dela. Quando alguém ostenta os meios de vida, é sinal que essa pessoa dá muito valor a isso. Nossa organização, a Organização de Jeová, não condena que nós bebamos água. Ela nos alerta para não morrermos afogados. Tem a importância devida e a importância indevida. Isso é importante entender. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas 4,14. Por favor. À medida que eu ouvir a segunda parte do drama, pergunte-se como eu reagiria se de repente me visse diante de forte oposição. Veja aí, Lucas 4,14 e acompanhe a leitura a partir daí. Jesus voltou então no poder do Espírito para a Galiléia, e a boa fama dele espalhou-se por toda a região circunvizinha. Ele cura todo tipo de doença e enfermidade, e seus ensinos são muito superiores aos daqueles homens bem instruídos. Começou também a ensinar nas sinagogas deles, sendo tido em honra por todos. E ele chegou a Nazaré, onde tinha sido criado. E, segundo seu costume, no dia de sábado, entrou na sinagoga e levantou-se para ler. Foi-lhe assim entregue o rolo do profeta Isaías, e ele abriu o rolo e achou o lugar onde estava escrito: O Espírito de Jeová está sobre mim, porque me ungiu para declarar boas novas aos pobres. Enviou-me para pregar livramento aos cativos e recuperação da vista aos cegos, para mandar embora os esmagados com livramento, para pregar o ano aceitável de Jeová. Com isto enrolou o rolo, entregou-o de volta ao assistente e se assentou. E os olhos de todos na sinagoga estavam atentamente fixos nele. Principiou então a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura que acabais de ouvir. E todos começaram a dar-lhe testemunho favorável e a maravilhar-se das palavras cativantes que saíam de sua boca. E diziam: Ele é tão maravilhoso e fala tão bem. Não é este um filho de José? A isto lhes disse: Sem dúvida aplicareis a mim a seguinte ilustração: Médico, cura-te a ti mesmo. As coisas que ouvimos acontecer em Cafarnaum, faze também aqui no teu próprio território. Mas ele disse: Deveras, eu vos digo que nenhum profeta é aceito no seu próprio território. Por exemplo, em verdade vos digo, havia muitas viúvas em Israel nos dias de Elias,
quando o céu ficou fechado por 3 anos e 6 meses, de modo que sobreveio grande fome a toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma destas mulheres, mas apenas a Sarefá, na terra de Sidom, a uma viúva. Havia também muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Contudo, nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o homem da Síria. Como ele se atreve a insinuar que nós não merecemos os seus milagres? Quem ele pensa que é? Ele é apenas um dos filhos de José. Ora, todos os que ouviam estas coisas na sinagoga ficaram cheios de ira. Ele merece morrer! Para o alto do monte com ele! E levantaram-se e o conduziram às pressas para fora da cidade e o levaram à beirada do monte em que se situava a sua cidade, a fim de o lançarem de cabeça para baixo. Para onde ele foi? Achei que tu o tinhas agarrado. Ele estava aqui agora mesmo. Mas ele passou pelo seu meio e seguiu o caminho. Ao ouvir essa leitura, conseguiu se colocar no lugar de Jesus e imaginar como ele se sentiu quando pessoas que o conheciam desde a infância tentaram matá-lo? Estamos preparados mentalmente para enfrentar a oposição? Mentalmente. O conceito correto, o ponto de vista de Jeová, mentalmente. Está preparado mentalmente? Consegue visualizar isso? Porque o que o mundo lá fora chama de restrição demais, é obediência. Eles mudam o nome, né? Fanáticos, zelo, exagero, intensidade na verdade. Lembre-se que mesmo que a rosa tivesse outro nome, o perfume dela seria o mesmo, né? Não deixe que o mundo coloque outros nomes, como fizeram mau juízo de Jesus, por assim dizer, mas ele não se deixou abater. Lembre-se que a oposição pode ocorrer na família, na comunidade, no país. Jesus tinha o costume de se reunir com outros para considerar as escrituras no sábado. A Bíblia ordena aos cristãos a se reunirem. Temos o hábito de assistir reuniões? Teremos força, mas eu não tenho força. Teremos força para enfrentar a oposição somente se fizermos a obra de Jeová, da maneira que Ele quer. E, para tanto, é preciso aprofundar-se na palavra de Deus. Você percebeu a menção que Jesus fez de uma viúva que morava em Sarefá? Quem era essa viúva? Imagine. Que lições podemos tirar dela do que ela fez? O que podemos aprender do modo como Elias lidou com a viúva e com o filho dela? Examine com atenção Lucas 4:26. Veja a referência, por favor, aí. Lucas 4:26, por favor, na sua Bíblia. É uma referência cruzada que aparece ao lado da palavra Sarefá, indicada pela letra B aí na tradução do Novo Mundo, ou na F, na tradução do Novo Mundo com referências. Ela nos leva ao 1 Reis, capítulo 17, versículo 10. Por favor, abra sua Bíblia lá. Deixe-se guiar pelo Espírito Santo de Deus que produziu a Bíblia, né? Abra sua Bíblia em 1 Reis 17. Note os versículos de 1 a 7, que Elias predisse que haveria uma fome. Coloque-se no lugar da viúva. Você, lembre-se que Jesus usou essa argumentação. E agora lembre-se que você só tem comida para a última refeição do seu filho. Vamos acompanhar a leitura de 1 Reis 17 a partir do versículo 8. Veja o que diz. Vai. Veio então a Elias da palavra de Jeová, dizendo: Levanta-te, vai a Sarefá, que pertence a Sidom, e lá tens de morar. Eis que lá hei de mandar a uma mulher, uma viúva, que te supra de alimento. Por conseguinte, ele se levantou e foi a Sarefá, e chegou à entrada da cidade. Ai, minhas costas, ai. E eis que uma mulher, viúva, ajuntava ali gravetos. Chamou-a, pois, e disse: Por favor, dá-me um gole de água num vaso para que eu beba. Sim, claro, estou indo. Quando ela começou a ir para buscá-la, foi chamá-la e disse: Por favor, traz-me um pedaço de pão na tua mão. A isto ela disse: Assim como vive Jeová teu Deus, não tenho bolo redondo, mas tenho um punhado de farinha no jarro grande e um pouco de azeite numa bilha pequena. E eis que estou ajuntando os gravetos e tenho de ir e fazer algo para mim e para meu filho, e vamos ter de comê-lo e morrer.
Então lhe disse Elias: Não tenhas medo. Entra, segundo a tua palavra. Apenas faze-me primeiro daquilo que houver um pequeno bolo redondo e tente trazer-mo para fora. E depois podes fazer alguma coisa para ti e para teu filho. Pois assim disse Jeová, o Deus de Israel: o próprio jarro grande de farinha não se esgotará, e a própria bilha pequena de azeite não ficará carente, até o dia em que Jeová der um aguaceiro sobre a superfície do solo. Portanto, ela foi e fez segundo a palavra de Elias, e continuou a comer, ela junto com ele e os da sua casa, por dias. O próprio jarro grande de farinha não se esgotou, e a própria bilha pequena de azeite não ficou carente, segundo a palavra de Jeová, que ele havia falado por intermédio de Elias. Observou a imensa confiança que essa viúva não israelita depositou no representante de Jeová? Conseguiu imaginar o espanto dela quando o azeite e a farinha não se acabaram? Que lições podemos aprender ao visualizar esse relato? Quando passarmos por dificuldades financeiras, será que continuaremos a fazer sacrifícios para apoiar as atividades espirituais? Conseguimos absorver o princípio desse relato? Muitos de vocês, sem dúvida, fizeram tais sacrifícios para poder assistir a todos os 3 dias do Congresso. Será que fazemos tudo o que está ao nosso alcance realmente para apoiar a obra mundial de pregação? Tanto em sentido financeiro como por meio dos nossos esforços no ministério? A viúva lá de Sarefá talvez não fosse adoradora de Jeová, mas evidentemente tinha ouvido a respeito de Jeová e reconheceu Elias como sendo seu profeta. Ela confiou que Jeová supriria as necessidades da sua família. Fazemos o mesmo que ela? Se você está lutando, por exemplo, contra persistentes sentimentos de pesar, à medida que lê esse relato, imagine como se sentiria se você estivesse lá. Isso vai fortalecer sua esperança e lhe trará consolo. Visualize a cena, absorva ao máximo o que Jeová está lhe dizendo nessa passagem, porque aconteceu algo que trouxe muita dor a essa viúva. O relato continua em 1 Reis 17 e 17. Por favor, acompanhe. E depois destas coisas, aconteceu que o filho da mulher, dona da casa, ficou doente, e a sua doença tornou-se tão severa que não sobrou nele fôlego. Oh não! Elias! Elias! Então ela disse a Elias: Que tenho eu contigo, homem do verdadeiro Deus? Chegaste a mim para lembrar-me do meu erro e para fazer morrer meu filho? Mas ele lhe disse: Dá-me teu filho. Então o tomou do colo dela e o carregou para cima ao quarto de terraço onde morava e deitou-o no seu próprio leito. E começou a clamar a Jeová e a dizer: Ó Jeová, meu Deus, é também a viúva com que resido como forasteiro que tens de trazer prejuízo, fazendo-lhe morrer o filho? E passou a estender-se 3 vezes sobre o menino e a clamar a Jeová e a dizer: Ó Jeová, meu Deus, por favor, faze a alma deste menino voltar para dentro dele. Ó Jeová, por favor, devolve-lhe a vida. Por favor, ó Jeová, faze a alma deste menino voltar para que ele possa viver. Jeová escutou finalmente a voz de Elias, de modo que a alma do menino voltou para dentro dele e este reviveu. Elias tomou então o menino e o levou do quarto de terraço para baixo a casa e o entregou à sua mãe. E Elias disse então: Vê, teu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: Ele está vivo! Ele está vivo! Meu filhinho está vivo! Ó Elias, agora sei deveras que és homem de Deus e que a palavra de Jeová na tua boca é verdadeira. Você sente empatia por essa viúva angustiada? Já era difícil viver sem o apoio do marido, mas perder seu filho único, foi ainda pior.
Em seu pesar, ela até mesmo chegou a culpar a Jeová. Você já perdeu alguém querido na morte? Com certeza, então, pode entender o que ela sentiu. De início, quando acometidos pela dor de perder alguém querido, alguns talvez culpem a Jeová de maneira irrefletida, mas conseguiu perceber no tom da voz de Elias a compaixão, enquanto ele falava com a viúva, notou que ele não a censurou. Jeová também entende, porque alguns talvez se ocupem com pensamentos ou conversa irrefletida quando algum ente querido morre. Imagine como Elias ficou emocionado ao implorar 3 vezes ao Senhor Jeová que este fizesse um milagre nunca antes realizado, e ao ver em seguida o menino respirando novamente vivo, conseguiu visualizar a mãe abraçando o filho ressuscitado. Ela teve certeza de que o soberano Senhor Jeová é o Deus verdadeiro. Consegue se ver abraçando uma pessoa que você ama depois da ressurreição? Naquele tempo, quaisquer sentimentos de injustiça ou incerteza serão varridos por lágrimas de alegria. Mas para isso, é necessário ser cumpridor da palavra de Deus, para termos aquilo que traz felicidade. Como nos beneficiamos de visualizar esses relatos bíblicos? Aquele que, lembra-se, olha de perto para a lei de Deus e age de acordo com o que aprende, será feliz. Persistir nisso, ou persiste nisso, como diz lá, significa ler e aplicar a lei de Deus, a palavra de Jeová, regularmente na vida. Jesus comparou a mensagem de Jeová como uma semente, o coração das pessoas como um solo, onde a verdade é plantada. E dos 4 tipos de solo da ilustração lá de Mateus 13, ou de Lucas 8, tem o solo excelente. Ele não ouve apenas, lá diz que ele ouve e entende, ou retém a mensagem. Jesus, ele acolhe aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. E os mandamentos de Jeová não são pesados, todos nós somos imperfeitos e lutamos com dificuldade. O problema é parar de lutar achando que já está bom. Seja guiado pelo Espírito Santo de Jeová. Ao ler a Bíblia, tire tempo para imaginar e apreciar os cenários, os sons, as lições encontradas na palavra de Deus. Algum tempo atrás, os naturalistas descobriram que os elefantes, eles não gostavam de se banhar em águas limpas. Só se banhavam em águas sujas. Isso chamou a atenção de alguns naturalistas. Eles começaram a filmar e analisar, depois de levar os elefantes em águas limpas, por que eles só queriam água suja. Já falou para pensar, por que será isso? Né? Os naturalistas descobriram a resposta. Os elefantes gostam de águas sujas porque quando vão em águas limpas, eles veem o reflexo deles lá e se assustam. Vê aquela imensidão toda na frente deles, eles saem correndo. Um espelho, o espelho d'água, né? Muitas pessoas reagem assim em relação à verdade. Quando as águas da verdade expõem quem a pessoa é, ou como ela deveria se amoldar em relação à mensagem maravilhosa do soberano Senhor Jeová, elas se assustam com isso, achando que os mandamentos são pesados, que são restritivos, que são como a cristandade apregou, como os apóstolos criticam a organização, dizem. Mas nós não. Nós queremos nos banhar em águas limpas. Nós queremos fazer a vontade de Jeová determinada da forma que ele fez e determinou que deveria ser feito. E isso deve acontecer no nosso caso. Nós nascemos, como disse o salmista, como disse Jó, em pecado me concedeu minha mãe. Mas o soberano Senhor Jeová não é obrigado a fazer nada e fez. Deu a vida de seu filho por nós. Portanto, continuemos a banhar em águas limpas. Vamos usar aquilo que a química chama de catecolamina, como está lá no livro Raciocínio. Aqueles elementos químicos naturais que tem no cérebro, que banham o cérebro e fazem com que você pense. Mesmo quando alguém diga não pensar em alguma coisa, você pensa. Não pense numa maçã. Pronto, você acabou de pensar na maçã. Olha, o cérebro pulou, não. As catecolaminas agem, pois faça com que elas agem ao tornar-se ouvinte e cumpridor da palavra de Deus, sendo guiado pelo soberano Senhor Jeová, através do seu Espírito Santo, um poder em movimento, uma energia em movimento, como aprendemos, inigualável e para o nosso benefício eterno. Tem abaixar, né? Vai demorar, né? Vai abaixar. Aí.
Fomos muito reanimados com esse discurso. Somos gratos a Jeová e sua organização por nos ajudar a refletir nesses relatos bíblicos. Agora,